Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Planeje-se comigo para o mês de março. Bem, para o mês de março, eu escolhi desenhar orquídeas. Essa orquídea se chama orquídea sapatinho e ela vem em diferentes cores, com formatos ligeiramente diferentes. Eu escolhi fazer essa cor roxinha porque eu gosto de roxo, gosto de lilás, eu gosto dessa variação de cores. Então vocês me veem aí pintando já, né? Eu já tinha desenhado previamente. Eu já tinha feito o rascunho antes, previamente. E aí vocês me vêm colocando um pouquinho de... Seriam sombras, né? De roxo, eu diluí um pouquinho a tinta. E fui fazendo algumas sombrinhas. Eu usei tinta PVA, que é uma tinta acrílica com uma adição de látex. Assim, eu nunca tinha pintado com essa tinta, era a primeira vez, o que é um erro, né? Vocês vão ver mais pra frente o que aconteceu. Então, eu nunca tinha usado essa tinta e eu fui experimentar logo no meu bullet. Mas tá tudo certo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, vocês vêm fazendo alguns traços bem fininhos. Esse é um pincel da Condor, acredito eu. É um pincel escolar que você compra em qualquer papelaria, né? Eu comprei um redondo, bem fininho. E vocês me vêm fazendo alguns detalhes. Uma característica dessa tinta, que eu achei meio difícil de trabalhar, é que ela seca muito rápido. Então, você tem que trabalhar muito rápido, de maneira muito assertiva, assim. Não é uma tinta que dá pra ficar brincando e esperando ela secar e fazer ajustes aqui e ali. Aí você colocou e não tem como você mexer muito. Essa foi uma dificuldade que eu tive nessa pintura. Mas como eu disse, eu não conhecia a tinta, né? Então, esse foi um erro, esse foi o meu maior erro, não conhecer a tinta, não ter estudado sobre ela, não ter pintado nada antes de fazer essa pintura no bullet. Mas enfim. Aí agora que começa o desastre, galera. Eu achei que o contraste estava bem pouco, só colocando essas sombras roxas, né? Então eu resolvi pintar de branco as pétalas, porque na minha referência as pétalas são brancas, né? Eu poderia ter deixado da cor do papel? Poderia. Até porque ficou muito mais bonito só com as sombras e a cor creme do papel do que o que eu fiz depois, né? Mas vivendo e aprendendo. Como eu disse, eu não sabia trabalhar com essa tinta ainda, então eu fui inventando algumas coisas aí. Eu tentei diluí-la com água, ela fica melhor de trabalhar um pouco, mas ela perde a opacidade. Então, ela é uma tinta meio estranha. Ela meio que funciona como guache, meio que não funciona. Eu achei bem diferente. E aí eu fui colocando esse branco, só que eu não gostei muito do contraste que deu entre o branco e as sombras que eu tinha feito. E aí eu fui tentando fazer essa transição da sombra para tinta branca ficar mais suave, só que eu não conseguia, né? E eu fui colocando camada sobre camada de branco e ele foi ficando cada vez mais opaco e o contraste ia aumentando e eu não queria tanto contraste assim. Nossa, foi difícil. E então eu passei um pouco do... Aí vocês já viram totalmente apagadas as sombras que eu tinha feito, já não serviam de nada. Mas eu continuei passando algumas camadas e tentando apagar e tentando melhorar, só que na verdade só estava piorando. Eu tentando deixar o branco, tentando fazer sombra, mas assim, como ela seca muito rápido, eu tenho que estar tudo pronto, todas as misturas prontas, se eu quiser fazer um degradê, entendeu?
E como eu não tinha me preparado previamente, então eu tive que fazer as coisas muito rápidos e não dava tempo e a tinta secava e eu não tinha tempo de fazer os gradientes, né? As versões mais claras dos tons que eu queria. Enfim, em um certo momento aí eu fiquei até com medo do papel rasgar, porque eu coloquei água no papel, coloquei tinta e depois coloquei mais água e mais tinta e fui fazendo várias camadas. E aí eu só pintei tudo de branco e depois contornei. Acabei que ele ficou meio assim, sem graça. Ele estava muito mais bonito quando estava só o papel da cor creme mesmo, com as sombras. Eu meio que cansei, né? Eu fiz esse desenho em 2 dias. Fiquei sem dúvida do que eu ia fazer. Voltei no outro dia. O que estava muito amarelo eu joguei branco por cima, mas não resolveu tudo que eu queria. A sombra que eu tinha feito foi pro espaço. Enfim, aí eu contornei. E algo que eu não gravei pra vocês, eu deixei ela assim, vocês vão ver ela assim. Aí, mas depois que eu terminei de gravar, 2 dias depois, eu eu refiz as sombras, eu fiz mais tinta roxa e lilás e refiz toda a sombra que eu tinha feito novamente para ficar minimamente mais agradável. Como vocês puderem ver, eu não consegui fazer uma transição bonita nem legal do branco pro roxo. Eu meio que apaguei tudo, porque era branco, né? Branco é uma cor bem opaca. E, e eu não consegui fazer as versões mais clarinhas das cores. Não me programei direitinho para isso. Enfim. Aí vocês me vêm fazendo o calendário, que eu também. Depois que eu gravei, que eu fui ver a gravação, que eu vi que eu não coloquei os números, que eu não coloquei os dias, né? Não coloquei a numeração do calendário. Mas, mas eu já consertei isso no meu bullet normalmente. Eu tinha pensado em colocar folhas e fazer folhas lá atrás das orquídeas, mas eu fiquei tão cansada com essa flor que não deu certo que eu desisti, porque eu acho que seria outra dor de cabeça e eu já queria terminar com essa pintura. E aí vocês me vêm fazendo a mesma questão das metas, né? As metas do mês que eu divido para tentar me organizar e realmente fazer as coisas que eu tenho que fazer nos meses. Basicamente é esse o meu mês. E aí o resto desse mês de março vai ser já as semanas, né? Como é que eu me organizo durante a semana. Que eu expliquei lá em janeiro, no vídeo de janeiro. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado. E basicamente foi isso que eu fiz. Não tem muita coisa no meu bullet. Eu fui muito direta ao ponto, né? Que é o calendário, eu coloquei uma citação, né? A ilustração do lado, as metas e, e as semanas, como que eu me organizo durante a semana. No mês que vem, eu pretendo colocar mais uma parte de filmes, séries e livros, porque os filmes, a parte de filmes, séries e livros que eu fiz lá no começo, no setup do Bullet, ele já tá metade dele preenchido. Então, assim, eu não vou conseguir usar até o final do ano. Mas essa é a graça, né, do Bullet. Eu posso sempre adicionar ou tirar algum elemento e alguma parte do Bullet que eu não desejo, ou que eu não uso, ou que eu preciso voltar a usar. Eu sempre tenho essa liberdade de adicionar ou tirar. Aí, como eu achei que ficou muito solto, só tinha a flor desenhada no começo, né, na capa do mês de março, eu resolvi pintar, fazer essa bordinha de roxo, só para linkar, só para ligar, né, essa folha com a folha com a capa do mês de março. E aí eu fiz vários tons de roxo. E é isso, galera. Deixa o like, se inscreva,
Compartilhe o vídeo com outras pessoas, para me ajudar muito, né, a crescer o canal. E é isso, a gente se vê na próxima. Beijos e tchau!